Meus amados irmãos e irmãs, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles, diz o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Rei Jesus está voltando, meus irmãos. E hoje fiz uma sequência de gravações aqui, no canal Tabernáculo da Promessa. E eu falei sobre o tempo de vitória. E eu falei sobre Moisés, Caleb, José e Davi. E quando eu peguei a história de José, o Espírito Santo de Deus me revelou nesse momento a revelação, a grande revelação da história de José. Vamos ler aqui. José. Os sonhos de José. Gênesis 37, o 7. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se inclinou e ficou em pé, e vossos feixes os rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam perante mim. Assim que narrou isso a seus irmãos, o pai o repreendeu com essas palavras: que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos eu, as mães de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos em rosto diante de tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre aquilo. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque o Espírito Santo de Deus me revelou agora nesse momento uma coisa sobre a vida de José que eu nunca vi ninguém falando. José não tinha irmão. Daqueles 11, o irmão de José era um. Aquilo não era irmão. Os irmãos de José eram apenas um. Porque Jacó não queria casar com... Jacó ele não queria casar com a mãe dos outros filhos, não. Ele queria casar apenas com Raquel, que era a mãe de José. Mas Jacó ele foi enganado, ele foi obrigado a contrair esse punhado de matrimônio. Jacó ele casou, foi obrigado a casar com 2, sendo que ele queria só uma. Depois elas lançaram as concubinas para ele. Jacó não queria nada disso. Jacó só queria Raquel. Então Jacó até então era filhos com Raquel. Então de filho de Raquel que ele teve foi o quê? Foi Benjamim e José. Então, mas Deus ele agiu nesse projeto aí e veio a grande nação de Israel. Glória a Deus. Mas vamos frisar na história de José. José só tinha um irmão. Aqueles 10 que fizeram todas covardia com José, que odiaram José por causa do seu sonho. Aqueles 10 ali, eles não eram irmão de José, coisa nenhuma, eles eram meio-irmão. E ao longo das escrituras que nós vimos, meio-irmão, eles se casavam. Então eles não eram irmão de José. Irmão é quem tem mesmo pai, mesma mãe. Então era parentela. Foi a parentela de José que se ergueu contra ele. Porque ao longo da história de José, quando os irmãos foram no Egito, que se curvaram perante ele, que cumpriu as escrituras na vida de José, que ele já havia se tornado governador, ele preocupou com o irmão. Ele falou: vive seu pai? Vocês têm mais irmãos? Quando ele estava ali poderoso de governador, ele quis saber foi do seu irmão e do seu pai. Aquilo ali era parentela. Então foi a parentela que tentou destruir José, que teve ódio dele porque ele era correto. Porque ele andava no caminho que andava o pai dele, que se viu o Deus de Israel, que era correto com Deus, era aquele irmão ali, José. Por isso ele foi escolhido pelo próprio Deus para governar, sim, sobre a família dele e sobre toda a descendência de Israel. Deus colocou foi José no lugar alto. Aleluia, alabaxúria, alabaxúria. Então aquele que te persegue, meu irmão, a maior revelação é essa. Aquele que te persegue no lugar que você chegou. Se você chegou com seus sonhos, se você chegou com seus projetos,
Se você chegou com a sua fé, porque tem gente que zomba até da sua fé. Você dá o seu testemunho e fala, mas como é que foi possível isso aí? A palavra de Deus, ela diz que tudo é possível, é só ao que crê. Marcos 9, 23, um dos meus versículos prediletos da Escritura. Ao incrédulo não é possível nada. Lá no livro de Tiago diz o quê? Aquele que crê, mas que fica oscilando. Eu creio hoje, amanhã eu não creio. Eu creio nisso, aquilo outro eu não creio. Ele é como as ondas do mar. Fica oscilando. Não alcançará nada de Deus. Então, irmãos, se você chegar num lugar com seus projetos, com seu dom, com seus talentos, seja numa congregação, seja onde for que você chegou, que era para você ter sido bem recebido, que eles te pisaram por causa do dom que Deus te deu, que Deus te deu o dom de discernimento do Espírito, você viu as falhas de todo mundo, você viu coisas ali que eles não queriam ver, você viu coisas que eles não queriam consertar, você tinha o dom, tem dons, tem talento diferente dos que tá ali, gente. É para a igreja te abraçar e agregar com você, porque você é uma bênção, você é um presente de Deus para aquela congregação, porque a Bíblia diz que quando Deus ele dá um dom, que ele dá um talento para uma congregação, ele abençoou toda a igreja, que os dons são para a edificação do corpo de Cristo, que é para a glória de Deus, que Deus dá isso, irmãos. Então, se você foi rejeitado no meio das pessoas que deveriam te amar, que deveriam cuidar de você, seja da sua carne, que é parentela, ou seja na sua congregação, ou seja em qualquer lugar que você chegar no seu trabalho, irmãos, Deus está me revelando que agora é irmão de José na sua vida, meio irmão, meio, e a palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não, então se é meio não é nada, então não é irmão seu coisa nenhuma, você não foi agregado naquele lugar, porque eles te rejeitaram. Então, eles não quiseram ser seu irmão. Assim como aconteceu com José. Olha o que esse homem passou, irmãos. Esse homem foi preso. Ele ia ser morto. Jogaram ele na cisterna. Venderam como escravo. Olha, onde que o irmão vai vender o irmão como escravo? Vai querer que o irmão morre. Isso não é irmão, não. Isso é parentela, invejoso, ganancioso, ambicioso, maligno. Pessoas que fazem isso na sua vida, eles não têm nada de você neles. Eles não são nada seu, não. Às vezes a gente quer amar, quer abraçar. Deus manda amar os inimigos. Ama, mas ama longe. Ama com a sua oração. Para Deus ungir aquela pessoa, para Deus libertar, para Deus purificar. Orai pelos vossos inimigos, é pedir a libertação, é pedir a salvação, é pedir a transformação. Porque perseguição aconteceu na vida de Moisés, eu fiz os relatos aqui, em Êxodo, em Deuteronômio. Aconteceu também na vida de Caleb, porque ele teve que passar 40 anos no deserto, injustamente privado de tomar posse da terra prometida. Não foi por causa dele, foi por causa de quê? Eram 12 espias, foi dado para o irmão dele, foi só Josué que teve a mesma fé que ele. Os outros 10, assim, Deus está me revelando isso agora. Os outros 10, assim como na vida de José, era tudo parentela longe, que fez com que ele passasse 40 anos no deserto, juntamente com o povo, por causa da iniquidade dos outros. Então ele também teve que peregrinar, mas Deus, ele abençoou, Deus progrediu, Deus ungiu, e Deus fez aquele tempo ser restituído na vida daqueles homens. Irmão, se você perder tempo na sua vida por causa de perseguição, por causa de maldade humana, fica sabendo, assim como Deus fez na vida de Caleb, Deus vai restituir o tempo na sua vida. Faça uma oração, peça a Deus para restituir aquilo que teria sido tomado de você se você não tivesse Deus. Porque quem tem Deus, ninguém toma nada da vida dele. Nem o tempo Deus autorizou tomar, porque para Caleb, Deus restituiu o tempo dele. Ele relata aqui em Números, ele diz, Números 14, 7, nós temos os relatos, nós temos Números 13, e ele diz assim, Josué, também no livro de Josué 14, ele diz assim, eis que me sinto com o mesmo vigor de quando fui espiar a terra,
45 anos se passaram, olha o que é isso, irmãos. Eu já fiz essas gravações nos vídeos anteriores, nos estudos anteriores, mas estou fazendo aqui um breve apanhado. Que Deus também vai devolver tudo. Ele vai devolver até o tempo que eles teriam tirado de você, fazendo você ficar parado no mesmo lugar, às vezes no mesmo emprego, se Deus tinha outro melhor para você. Você ficou... Tem pessoas, irmãos, que ele tem visão de Deus já para progredir, para prosperar, mas ele está como que amarrado naquele empreguinho dele, medíocre, que é bom, que ele tira o seu sustento, mas Deus tem mais. Mas a pessoa fica ali parada, não vou sair, não vou ousar, não, e tá, ó, amarrado. Deus está mandando hoje você ousar, mas você ora e jejua primeiro sobre os seus projetos. E toma cuidado com a parentela, porque Deus vai te exaltar. Porque Deus vai entregar. Deus está entregando sonhos aqui. Deus está realizando sonhos aqui. Deus é Deus de poder, irmãos. Eu tenho testemunho também sobre algo maravilhoso que Deus fez na minha vida. Irmãos, eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito estudiosa. Sempre estudei em escola pública. Eu sempre tirei as melhores notas. Sempre fechei todas as minhas avaliações. Participava dos concursos da escola, de tudo sobre literatura e sempre tirei primeiro lugar. Mas eu tive um problema na minha vida que foi, na época de ir para a faculdade, muito mais por falta de orientação, devido a vários percalços que aconteceu na minha vida, eu não pude cursar minha faculdade. Aquele sonho, irmãos, eu tinha até esquecido dele. Eu trabalhei como professora, atuei, eu cheguei da aula de teoria musical, de instrumentos musicais, eu cheguei a trabalhar nos projetos do governo, das escolas aqui da minha cidade, no ensino fundamental, no colegiado. Sempre trabalhei com as crianças aqui da nossa comunidade, dando as escolinhas, ensinando a palavra de Deus. Mas eu não tinha alcançado meu diploma. Então, meus amados, e desde criança eu falava, o que você quer ser? Eu quero ser professora. Meu pai me deu esse sonho. Meu pai falava, nossa família tem muitas professoras, eu quero que a minha filha seja professora. Cheguei a fazer um curso técnico muito bom de contabilidade, que engloba tantas áreas boas, igual o jurídico, e tantas áreas maravilhosas sobre direito, sobre sociologia, mas eu não alcancei o meu diploma de ser professora, embora tenha atuado muito nessa área. Então, meus amados, eu, orando, comecei a pedir a Deus, Senhor, ressuscita os meus sonhos, Senhor, restaura em mim aquilo que foi tirado de mim, restitui, Senhor, tudo que me foi roubado, restitui, Senhor, porque eu quero de volta os meus sonhos, eu quero tudo que tiver em mim, que for bom, eu torno para ti, Senhor. Eu peço, Senhor, que retorna para mim com as suas bênçãos, os sonhos que o Senhor tem para mim, os projetos que o Senhor tem para mim. Foi essa a minha oração. Eu entreguei meus sonhos, meus projetos para Deus. Falei, ressuscita, Senhor. E aquilo que o Senhor quiser que eu tenha, o Senhor devolva, o Senhor torna para mim. Irmãos, eu comecei a compor os hinos. Eu comecei a escrever, comecei a fazer estudos bíblicos na madrugada. Eu comecei a buscar mais a face de Deus, fazer campanhas e mais campanhas de jejum, de oração. Irmãos, mais uma coisa que me surpreendeu, que eu já havia me esquecido, foi do meu sonho, principal sonho que eu tinha. O ano passado, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Volta a estudar, filha, volta a estudar. Você é professora, Deus quer que você estuda. E eu olhava para a minha vida e pensava, meu Deus, como que eu vou estudar? 2 crianças, eu tenho a minha mãe que ela é cadeirante, pessoa maravilhosa, que eu tenho que dar um auxílio para ela. E estou sempre aqui na gerência da minha casa, tenho os meus trabalhos na obra do Senhor. Então, uma das coisas que Deus me deu, eu falei, Senhor, eu quero anunciar Jesus. Eu quero anunciar Jesus a todas as pessoas, de acordo com o ID do Senhor, do livro de Marcos. Eu quero anunciar Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus, nitidamente ouviu o Senhor. Deseja tu o episcopado? Excelente coisa almeja. O Espírito Santo de Deus falou isso para mim várias e várias vezes. Até que eu fui lá no livro de Timóteo e fui abrir e fui ler. Falei, meu Deus, episcopado. Tantas coisas contra na minha vida, mas o Espírito de Deus estava me
me chamando a atenção para aquilo ali. Eu falei, Senhor, eu nunca pensei nisso. Mas se o Senhor quer isso para mim, tudo que o Senhor quiser para mim, eu quero. Foi assim que eu falei com Deus. Então, Deus me mostrou onde Ele me dava o episcopado hoje, que era aqui no canal, Tabernáculo da Promessa. Que o próprio Deus vai me entregar até o nome do projeto. Então, isso aqui, irmãos, é obra missionária. Não dada por mão de homens, porque eu não trabalho para homens, eu trabalho para Cristo. Tudo é possível ao que crê. Não esquece disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? Eis que o Senhor me deu essa porta aqui para eu poder anunciar o reino de Deus, para eu dar os meus testemunhos, para testemunhar o poder e a graça de Deus na minha vida, na vida da minha família. E ainda o ano passado, o Senhor falava para eu voltar a estudar. E eu comecei a fazer ali os cursinhos, fiz a inscrição no Enem, mas eu acabei perdendo o prazo, que eu não fiz a inscrição direito. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí passou o ano passado, quando foi esse ano, o Senhor veio a mim novamente, falou, eu senti assim do Senhor, para eu ficar atenta, para eu começar a vigiar, que agora nós temos várias possibilidades de estar fazendo a faculdade. E para a honra e glória do Senhor, só Deus sabe o tanto de obstáculo que eu tinha na minha vida para eu não estudar. Eu ficava, meu Deus, uma aluna que foi uma aluna tão abençoada por Deus como eu, não concluí meus estudos. Meu Deus, foi tanta gente que só colava, que não sabia de nada, que eu dava aula para eles na escola, que eu dava aula de reforço, que eu pegava os livros dos professores, passava matéria no quadro, naquela época eu escrevia tudo à mão. Estão com seus diplomas e a pessoa que dava aula na escola, que era braço direito dos professores, não pegar o seu diploma, eu falei, meu Deus, eu já tinha esquecido disso, irmãos. Então Deus, Ele ressuscitou esse sonho e para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou fazendo a minha faculdade de pedagogia. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer a minha mãe, que é meu braço direito aqui, que me ajuda em tudo, pessoa maravilhosa, meus filhos, meu esposo, minha família junto comigo, me auxiliando aqui nesse projeto, nas causas de Deus. Então eu agradeço muito o Senhor. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é Deus que realiza e que ressuscita sonhos. Porque na minha vida foi assim. E eu fiquei comparando o tempo de Deus na minha vida. Com 18 anos era para eu ter concluído e pelo menos iniciado esse projeto. Hoje o Senhor me deu essa oportunidade, hoje, porque foi hoje que eu me pus a buscar o Senhor em favor dos meus projetos. Então que você possa agora buscar no Senhor os seus projetos, buscar no Senhor, ressuscita, Senhor, os meus sonhos, meus projetos. E eu falei, eu consagro ao Senhor, meu Deus, que eu só quero fazer coisas que vai dar honra e glória ao nome de Jesus, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, Cristo. Por isso que eu não me preocupo com o que possa falar o homem, porque o trabalho é para Cristo Todo-Poderoso. E as pessoas estão esquecendo de uma coisa nesse mundo, do temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que nós possamos, assim como José, perseverar na luta, na busca pelos nossos sonhos. O primeiro ponto para alcançar é tornar-se para Deus. Torne os seus sonhos para Deus. Que passou para José 22 anos. Para mim também passou. Mas José viu o sonho de Deus cumprir na vida dele. E eu estou vendo o sonho de Deus cumprir na minha vida. E você também vai ver o sonho de Deus cumprir na minha vida. Ore comigo nesse momento pela realização dos seus sonhos, pela busca da presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que quando Jesus voltar, você esteja de pé diante do Senhor. Amém? Senhor Jesus querido, todo-poderoso, nós aprendemos aqui hoje, meu Deus, que nós levamos os nossos sonhos a Ti, e o Senhor é fiel e poderoso para cumprir, assim como o Senhor cumpriu na vida de José, na vida de Moisés, na vida de Davi, na vida de Josué, de Caleb. Nós estamos também nos prostrando diante de Ti, pedindo o Seu perdão, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua bonança sobre as nossas vidas, sobre nossa família, sobre nossos sonhos e nossos projetos. Nós rendemos a Ti, meu Deus, o louvor
e a honra e a glória que é sua. Ralabaxúria, alabaxúria. E que o Senhor conceda a graça, que nós possamos nos envolver na causa missionária, que nós possamos ajustar-nos para contribuir com os projetos missionários que estão sendo apresentados a nós. Contribua com o que você puder. A chave Pix vai estar aqui na descrição do vídeo. E você curte, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Ore por esse projeto, porque Deus é conosco. Nós vamos vencer. Eu oro em nome de Jesus. E louvo e glorifico o teu nome pela vida de cada um que está orando comigo. E que essa mensagem possa chegar a milhares de pessoas, porque eu creio no Deus do impossível e tudo posso naquele que me fortalece. Eu glorifico o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.